eu não compro só nuvem em dólar, eu também compro máquina do data center em dólar. Então, o custo como um todo, ele acabou se elevando, o custo de TI, né? É injusto eu falar que só a nuvem ficou mais cara, né? Eu não acho que é 880, eu acho que as empresas têm que avaliar com mais estratégia e tomar decisões melhores. Essa é a minha opinião. Primeiro que o dinheiro está mais difícil, né? Principalmente olhando para venture capital. E o dinheiro hoje está olhando para caixa, não está olhando para crescimento. Você precisa ter crescimento, mas você precisa ter caixa. A área de tecnologia ela tem que ser coesa, ela tem que ser estruturada para sustentabilidade. Isso vai pra área dos cortes. Sustentabilidade, é isso? Sustentabilidade do negócio. Bem, muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio e eu vou começar fazendo uma pergunta. Ron, você com essa skin de João Dória hoje, fala para mim. Tá caro usar nuvem no Brasil agora? Olha, eu tenho escutado bastante reclamação, viu? É? Cliente preocupado, fazendo repatriação, estudos de consultorias mostrando esse movimento de repatriação. Então, cara, sim. Se você com skin de João Dória tá falando que alguma coisa tá cara, então acho que o papo vale a pena hoje. Vamos falar isso aqui sobre Boa. O custo de nuvem. Por que Boa. A gente está discutindo em 2025 se o custo de nuvem vale a pena ou não, né? Acho que essa é uma pauta que está em voga hoje no mundo corporativo. E quem que está aqui para falar com a gente sobre isso, Ron? Bom, um cara especialista, amigo pessoal, baita experiência, Alexandre Glicas, conhecido como da High Sales. Isso aí. High-Tech Sales. High-Tech Sales, desculpa. Eu que erro o nome, te corrigi agora. E a intenção desse episódio é estressar um pouco mais esse tema, né? Porque a gente tem notado em conversas com clientes, com empresas, sobre essa preocupação. Então, e nada mais importante e legal trazer alguém que, poxa, tem uma baita experiência para poder discutir esse papo conosco hoje. Isso aí, o cara que implantou muito servidor Apache no passado. Dá um oi aí, Glicas, pra galera, cara. Legal. Bom, prazer estar aqui com vocês. Acho que é um tema que realmente tá em voga, né? Tanto que ano passado decidi montar a minha consultoria e um dos pilares da consultoria é trazer uma visão agnóstica para as companhias, né? Conseguindo ajudar a ter uma visão melhor de decisão de nuvem, infra, olhar melhor essa jornada, governança, processo, ferramenta, metodologia. As empresas estão muito mergulhadas ali no dia a dia e às vezes com muita dificuldade de sair, olhar com uma visão, tomar decisão melhor, né, com uma visão agnóstica, até porque não tem conhecimento em todas, é difícil, né, ter esse conhecimento e eu, meu sócio, que navegamos nos últimos anos praticamente em todas, né, então a gente conhece bastante e a ideia é realmente ajudar com uma visão, ajudando com a visão cliente, né, sem defender nenhuma, mas trazendo a visão da melhor decisão muito ligada à estratégia de negócio. Show de bola. Você que viu um cara que praticamente viu a nuvem nascer no Brasil, né? Praticamente. Ali. Fala um pouquinho do teu histórico, de onde Legal, obrigado. Bom, eu entrei no mercado corporativo em 2006 na Local Web, então naquela época nem se falava de cloud. A Local Web lançou o primeiro servidor cloud em 2007, acho, ou 2008. Foram 13 anos de Local Web, né? Praticamente fundei a unidade corporativa que atendia clientes médios e grandes. A gente, nos últimos anos, para uma estratégia multi-cloud, também não só data center, mas infraestrutura, representando a AWS naquela época. Depois, saindo de lá, eu tenho um tempo de consultoria para Positivo Tecnologia, ajudando eles também a entender melhor a jornada de cloud, entender um pouco como é que eles conseguiriam trazer um pouco desse conhecimento para dentro da companhia. E aí, nos últimos 5 anos, na Tigabytes, que foi um dos principais parceiros do Google Cloud na América Latina. E aí, ano passado, decidi sair e montar minha consultoria
vi que tinha uma dor aí de mercado num pilar de vendas, né? Então, ajudando as empresas a estruturar time de vendas, processo, ferramenta, metodologia, e também um pilar de tecnologia, né? Ajudando na visão de nuvem, de infra, governança, e um pilar de jornada e experiência do cliente, onde a gente mergulha mais nos times de atendimento, suporte, operação, também trazendo muita inovação, muita automação, muita agora inteligência artificial. A gente tem alguns clientes também que estão usando bastante com plataformas de inteligência artificial que a gente tem trazido também para os nossos clientes. Então, tem bastante coisa legal. Show de bola, cara. Obrigado por aceitar o convite. Acho que a gente trouxe o cara certo, hein, Ron? Pro tema foi o especialista, cara. É isso aí. Então vamos lá que o episódio está muito bom. Vamos saber por que de fato a gente tem a percepção de que a nuvem está muito mais cara, se a gente está usando a nuvem do jeito correto, se a gente está fazendo todos os processos que deveriam fazer para que a gente tenha controle do uso da nuvem, etc. Vamos desmistificar um pouco esse assunto aqui que o episódio está muito bom. Acompanha com a gente que está excelente. Vamos lá? Bora! Para dar um contexto primeiro para quem está nos ouvindo, a gente fez um episódio algumas semanas atrás, que eu vou deixar o card aqui, vou deixar o link aqui também na descrição do Spotify, do porquê que as empresas estão saindo da nuvem e voltando para o data center, né? E ali a gente começou a fazer uma série de observações, entre elas técnicas também, de arquitetura, etc. Vou chamar de, vamos dar nome aos bois, né, Ron? Do mau uso da nuvem, né, por migração feita de forma atribulada, etc., que acaba levando o custo, o TCO total, né, muito, muito mais elevado. Mas um dos pontos que as pessoas que nos ouvem e comentam, e nos mandam mensagem, principalmente lá no LinkedIn, foi a nuvem hoje ela está muito mais cara do que foi antes, né? E aí, por que eu quero fazer esse episódio? Será que isso é só uma percepção? Será que isso é real? Será que isso é consequência de alguma outra coisa? Será que falta uma gestão de custo para isso? Por que antes a gente achava que a nuvem parecia mais barato e hoje a nuvem parece mais cara, né? Se isso é verdade e se de fato isso faz algum sentido e do porquê que nós estamos nesse momento, né? Estamos aqui em 2025 e estamos discutindo novamente o custo da nuvem. Glicas, qual que é a sua percepção? Só de você ouvir assim o highlight, qual que é a sua percepção sobre? Cara, eu acho que é um mix. Eu acho que a gente teve alguns anos, né, de pressão, inovação e pressão de mercado, que todo mundo, não, eu tenho que levar tudo para a nuvem, e o CIO sendo pressionado, e que como ele não estava na nuvem até aquele momento... e realmente a gente tinha uma dinâmica dos players de nuvem onde a tecnologia e as máquinas e a infra ela vinha reduzindo, né? Você passava todo mês, a máquina era mais barata e tinha redução e isso começou a mudar, né? Começou a mudar, assim, as nuvens hoje não têm diminuído o preço, além de impactos de dólar, além de impactos de jornada sem estratégia, né? Então, eu que trabalhei muitos anos ajudando os clientes a fazer essa jornada, a gente sempre falava, olha, você precisa ter uma estratégia, qual o nível de lock-in que você quer ir para a nuvem? E a gente vê que muita empresa foi sem estratégia, né? E a partir da hora que você vai sem estratégia, você não controla o teu custo, tem questões de governança dentro das companhias, que é muito fácil você subir máquina e as áreas vão subindo e vão usando e não tem uma governança. E agora a gente está num momento diferente, onde redução de custo é extremamente importante, né? A gente está num momento de mercado mais difícil, segmentos sendo muito apertados aí também pelo macroeconômico, e aí a galera começa a olhar com mais cuidado e fala, bom, acho que esse negócio ficou caro, está relevante dentro do meu custo da companhia, eu vou ter que olhar para isso, né? Então, acho que você tem um mix aí de várias coisas. Sim. E ao mesmo tempo eu fico imaginando um dilema, cara, que muitas empresas, principalmente pandemia, até os dias atuais, fizeram esse movimento muito forte. Algumas provavelmente, né, descartaram o data center e agora está tendo que repensar e
trazer para dentro de casa, né? Isso porra, porque, de novo, tem um outro custo também de você fazer dentro de casa também, né? De time, a parte física seja um colocation, ou seja um data center próprio, obviamente custo de energia, coisas que na nuvem você não tem, né? Então é um dilema, realmente é um dilema, né? E esse é o ponto que eu quero trazer para a discussão, porque quando a gente fala, por exemplo, dos aspectos que são macroeconômicos como um todo, por exemplo, o dólar. Quando a gente estourou de nuvem aqui no Brasil, estourou não, mas quando a gente começou a trabalhar de fato com nuvem de forma profissional, 10 anos, né? A gente estava falando de um dólar aí a 3 e pouquinho, né? Acho que até menos. Talvez até menos, 2,60, 2,50. Hoje a gente está falando de um dólar a 5,70, né? Mas, quando eu não compro só nuvem em dólar, eu também compro máquina no data center em dólar. Então, o custo como um todo, ele acabou se elevando, o custo de TI, né? É injusto eu falar que só a nuvem ficou mais cara, sem dúvida, né? Então, quando o repatriamento, inclusive, né, Ron, que você colocou, Isso. ele é muito complicado porque o investimento inicial, principalmente se a gente está falando de colocation em data center, cara, é um capex absurdo, assim, uma grana muito grande para você. E eu acho que esse é o pior dos loquins, é o loquim financeiro. Então, sabe? mas é que hoje você tem muita opção de repatriação no meio termo, né? Onde você consegue repatriar para uma nuvem privada, onde o cara te entrega tudo já pronto e você não precisa ir para o 880, né? De ir comprar máquina, colocation. Que eu acho que hoje em dia, se olhar para isso, dependendo muito do tamanho da empresa, realmente não vai fazer sentido, né? Porque ele vai ter que investir, querendo ou não, em gente para cuidar das máquinas, talvez até skills que ele nem tem mais dentro de casa. Então, hoje você tem um meio termo hoje de players que eles já te entregam essa nuvem privada, né, num custo em reais. Então, querendo ou não, você vai travar isso por 3 anos, 4 anos, o que hoje é muito difícil você conseguir fazer isso na nuvem, mesmo com um contrato hoje de commit, de longo prazo, às vezes é difícil você travar o dólar, né? E o discurso da nuvem não, agora a gente está tudo em reais, tal. Eles bilam em reais, mas está alavancado no dólar ali e vai mudando todo mês, tanto que você olha todo mês e fala assim, eu não sei se eu subi consumo ou se foi o dólar do vendor que mudou, né? Você está cobrando em reais, mas você só está convertendo. Exato, é isso, né? Então acho que você tem mais opções hoje no mercado e eu tenho conversado muito com vários players, principalmente nos últimos meses, e realmente tem tido um volume de repatriação grande, né? Então acho que assim, você tem muita opção hoje. Mas eu coloco em duas caixas diferentes, sabe, Lucas? Quando a gente fala de ir para uma nuvem privada, mas ainda gerenciada, sabe, mesmo que seja com um terceiro, eu ainda deixo meio que na caixinha da nuvem, sabe? Porque meio que você está saindo de uma grife para uma nuvem sem grife. Até porque a gente fala de uma nuvem pública, mas geralmente as grandes enterprises, cara, eles trabalham totalmente com rede privada, etc. É uma nuvem privada numa nuvem pública, né? Então é meio que só trocar as 4 marcas famosas que nós temos por uma nuvem mais Shopee, né? Nem mas tanto. Aqui a redução de custo tá... Mas o custo de custo é grande. Grande. O que eu questiono é empresas estão voltando, cara, comprando colocation, comprando máquina. E aí entra um custo de operação que eu não sei se de fato se a conta fecha, cara. Sabe? Porque eu lembro, 10, 15, quando eu trabalhei na Sun, cara, que as empresas investiam pesadamente em equipamento, hardware e tal. Primeiro que tinha um tempo de importação, demorava 60, 70 dias, depois mais 2 ou 3 meses para conseguir preparar o ambiente para começar a rodar a aplicação. Cara, assim, era coisa de 6, 8 meses. Na nuvem, 3 cliques e tá pronto, cara. Então, essa coisa da nuvem, cara, é fantástico, né? Porque o time to market é incrível. Mas regular isso nos tempos atuais, com essa pressão que a gente está... como o Glicas bem colocou, essa questão econômica, muita incerteza, o país vai crescer, dólar vai variar. Cara, hoje tá bem complexo esse momento. E eu tenho
também vivenciado alguns clientes que estão nesse momento de trazer para dentro de casa. Acho que tudo vai voltar para como é que a empresa olha a estratégia como um todo, né? E efetivamente poder tomar decisões, porque eu falo assim, eu não acho que o modelo não é... Acho que eu estava até falando um pouco antes para o Ron, acho que não é certo, não tem errado e não tem a mesma coisa para todo mundo. Acho que cada empresa vai ter uma estratégia, vai ter talvez coisas que vão fazer mais sentido estar em infraestrutura, vão ter coisas que vai fazer mais sentido ficar na nuvem, porque eu acho que assim, a jornada de data center ela vai trazer uma redução, mas não vai conseguir acompanhar a inovação de inteligência artificial que as nuvens estão tendo hoje e estão conseguindo entregar. Então, se o cara realmente vai precisar, mas ele precisa avaliar o quanto isso tem de efeito no business dele, que faz sentido ele manter na nuvem, o quanto a inovação para ele não muda nada. Então, assim, eu não acho que é 880, eu acho que as empresas têm que avaliar com mais estratégia e tomar decisões melhores. Essa é a minha opinião. Acho que a gente passou um período que talvez dava para bancar e a inovação, e eu preciso estar na nuvem, era mais importante, né, por N motivos. Acho que hoje, assim, vamos tomar melhores decisões e olhar com mais carinho, porque acho que o custo impacta e dá para tomar decisões melhores. A gente tem que lembrar, né, que a gente, nesse ciclo de 10 anos aí que eu falei, que a gente começou a utilizar a nuvem, quando a gente fala de grana, principalmente, a gente passou por um período de Selic a 2%, né? Então chovia dinheiro de venture capital em tecnologia Total. a rodo, né? Então foi uma época de tecnologia que até um pouco irracional na gestão de custos da tecnologia como um todo. Agora, meu amigo, deixar o dinheiro parado, ele rende 15 no ano. Então a gente está começando a ser um pouco mais racional. E eu concordo muito com o teu ponto, Lucas, de ser criterioso e não achar que tem uma solução mágica para tudo, né? Então, e aí que eu acho que a gestão de TI ela é importante, né? E o perfil do gestor de TI, porque vai ser um mix aqui. Tem que ser um mix executivo, o cara saber de fato ter um gerenciamento do custo de TI como um todo, mas não pode ser só financeiro, também tem um lado técnico aí. Vou dar um exemplo que eu vou levar para os dois extremos, né? Se eu tenho uma aplicação legada, monolítica, antiga, que eu fiz um lift and shift para a nuvem, cara, não faz sentido se eu tenho um data center, que eu já tenho o uso dele, etc. Eu não vou ficar pagando essa máquina por hora, ou mesmo se eu tiver com pagamento adiantado, etc. Não faz sentido eu deixar ele lá. Cara, ele não tem atualização. É estável. Cara, deixa rodando na máquina embaixo da mesa da secretária. Deixa rodar. Beleza, tá lá. Mas eu também não concordo do cara comprar 2 blades novas para instalar um Kubernetes e gerenciar uma aplicação containerizada num data center. É mais caro. Exato. Tanto por operação quanto pelo custo de aquisição de maquinário, né? Então, eu tô contigo. Acho que tem uma questão de olhar as pontas, né, e tomar uma decisão racional que seja que leve o financeiro e o técnico em conjunto, né? E a gente teve algumas ondas de também muito investimento dos vendors de nuvem, né, botando muito crédito, muito dinheiro na mesa, né? Então acho que isso também chega uma hora que começa a acabar, começa a diminuir, né? Então você começa a olhar. E acho que um trabalho que, querendo ou não, os vendors fizeram bem também foram com os times de tecnologia, né? Querendo ou não, hoje, quando você olha nas empresas, tem também muita dificuldade de conseguir fazer qualquer movimentação, porque hoje o time inteiro do cara tem todos os skills, todas as certificações de um vendor, e aí o cara mudar para outro já fica super complicado. Tá bom, tem uma redução, mas o time não quer também, porque vai ter que se capacitar tudo de novo em outra nuvem ou em infra, nem se fala, né? Então assim, acho que são várias complicações, né, nessa jornada. É por isso que o arquiteto é chato, entendeu, Ron? Por isso que o arquiteto é chato. Porque o cara vai falar, cara, vai rodar em Kubernetes, não importa a nuvem. Vai rodar em banco de... Cara, se isso vai ser um RDS, se vai ser um... Não então, importa. Mas sabe que a gente estava falando exatamente sobre isso, que o Lucas também colocou, o quanto você está disposto a querer ter o lock-in full
ou zero lock-in ou intermediário. Porque, cara, isso faz toda a diferença, né? Na hora de você... Que é o que a gente vê com frequência. Puta, o cara tá na nuvem A, aí o concorrente nuvem B faz uma baita oferta, dá crédito, não sei o quê, o cara fica tentado, vai no CFO, o CFO tá com a corda no pescoço, o cara vira. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Então, cara, tem essa questão de você estar, dependendo do lock-in que você tem ou não, ou da maneira como você construiu. Então, se você está numa nuvem A e de repente a nuvem B falar, puta, eu quero, vem para cá, eu te dou crédito, não sei o que, cara, se você não, dependendo da forma como você construir tua aplicação e tua infraestrutura, você não consegue sair tão fácil, ou você nem consegue sair, na verdade, né? Você tá... Então, e é muito engraçado essa coisa do lock-in que a gente falava há anos atrás de máquina e tal, e puta, cara, tá na nuvem é a mesma história, né? Não, sem dúvida, né? E você que tá me ouvindo aí, você que é account manager, você que é o cara que vai lá, bonitinho, com a pastinha embaixo do braço, falar com o CFO, falar com a gente, eu sei o que vocês fazem, né? Cara, os caras te dão um baita de um desconto para 1, 2, 3 anos, mas esse não é o problema, Glicas, esse não é o problema, Ron. Sabe onde está o problema? Onde o arquiteto quer pular do 15º andar da empresa quando vê, o cara fala pro CFO, pro CIO, eu vou te dar uma equipe que eu vou te montar toda a estrutura e eu vou migrar para você de graça. Cara, essa migração, ele vai amarrar até o pé da tua empresa no produto que é específico dele, com o lock-in dele, etc. Você não vai ver um cara, menos que você tenha uma equipe de arquitetura muito no pé, muito de olho, que vai levar isso para uma arquitetura agnóstica. Que você consiga, depois de 3 anos ficou caro, levar para um outro vendor que te faça uma outra proposta, e aí você ganha mais 3 anos para eles brigarem, porque senão, cara, você sai amarradinho assim, sabe? Você cai na manjedoura do vendor, né? Quem nunca viu isso, né? Não, cara? tem muito, né? E você vê que hoje em dia você pega muita empresa no mercado, né, que acabou se amarrando nesses créditos, nesses contratos de longo prazo e às vezes não está conseguindo nem cumprir, né, o consumo e ainda precisa reduzir custo e aí, como é que o cara sai dessa, né? Então, você tem vários desafios. Você fica numa sinuca. E não quero ser aqui um cara extremamente purista de dizer que não tem que ter lock-in. Lock-in ele tem que ser justificado. Sim. Né? Às vezes faz sentido, às vezes você tem retorno sobre aquilo e você está comprando um risco. Né? Então eu sempre falo, inclusive, não vou citar nomes, mas tem uma base de dados muito boa de um dos vendors que começa com B e termina com Y. Que, cara, pra mim é um lock-in extremamente justificado, porque e não é tão lock-in assim, né? Você consegue, em algum momento, claro, levar para uma outra arquitetura, porque são dados, né? Então você não tem um lock-in tão grande quando você fala de SaaS ou de plataforma, etc. Como acho que é o que você falou, tem que fazer parte da estratégia. Quando faz parte da estratégia, faz parte do jogo. Você definiu essa estratégia, eu quero esse lock-in porque faz sentido ou não.
Agora, o que não dá é não ter uma estratégia, né? E aí acabou que você olha e você está num lock-in que você não consegue sair, porque só o custo para você sair disso é tão grande que você precisa refazer tudo do zero, né? Então, acho que esse é o grande ponto. Precisa fazer parte da estratégia. Sim, e eu acho que muita gente entrou nessa, meio que naquela do cara que pulou na água e pros outros, vem que tá vem que tá quentinha, pula aqui comigo, né? O problema é que eu acho que essa estratégia, Glicas, ela não foi muito bem desenhada, na minha opinião, porque tivemos, infelizmente, um advento da Covid que o cara teve, por sobrevivência, ter que, quer dizer, grande parte do mercado teve que migrar para a nuvem, né? E, puta, não teve estratégia nenhuma e agora a conta tá chegando, né? E o cara agora tá num puta dilema. Acho que seguir, né? acho que esse ponto, sim. Acho que tem o ponto, né, que o Anton estava falando assim, que tinha dinheiro a rodo e, cara, queimar caixa era tudo bem, né? Porque essa era a estratégia, era crescimento, independente de ter caixa. E a estratégia mudou, né? A estratégia hoje, assim, primeiro que o dinheiro está mais difícil, né? Principalmente olhando para venture capital. E o dinheiro hoje está olhando para caixa, não está olhando para crescimento. Você precisa ter crescimento, mas você precisa ter caixa. Então assim, muda, né? Precisa olhar para custo e quando o cara olha e o custo de tecnologia dele é extremamente relevante, ele fala, é aqui que eu preciso olhar onde eu dou uma cortada para fazer caixa. Né? Então... Mas isso também não estamos falando aqui também de empresas, vamos dizer, tradicionais. Não estamos falando das digital natives, que já nasceu na nuvem, né? Esse movimento, eu acho, pelo menos que a gente está falando de ir para um data center, isso não existe. Na verdade, acho que os caras estão... Não sei, pelo menos não tenho ouvido. Eu tenho ouvido mais histórias de empresas tradicionais que tinham um data center, foram para a nuvem e agora estão repatriando. Startups eu tenho escutado muito, por exemplo, não lembro de nada, assim, nenhuma história. Eu tenho um caso que eu posso comentar, que é um amigo meu, que é CTO de uma empresa de criptomoedas. Por acaso ela aparece aqui. Clever. E ele é digital native. Começou totalmente como já na nuvem, etc. E conversando com ele, no momento muito parecido com o nosso aqui, no bar, tomando uma cerveja, ele disse que algumas coisas ele mantém na nuvem, claro, mas aquilo que ele tem uma estabilidade de sazonalidade e de throughput razoavelmente controlado, ele pegou e levou para máquinas que ele fez colocation em alguns data centers obscuros por aí na Europa, né? Então ele vai lá, eu até brinquei com ele, cara, como é que é uma operação dessa? Ele, cara, eu tenho root SSH, boto lá para rodar, cara, às vezes trava, eu tenho que abrir um chamado para um cara ir lá e dar um reset, mas aconteceu uma ou duas vezes, assim, sabe? E que tá lá rodando por 10% do custo que ele teria, né? Não sei, sinceramente, quantas empresas têm o skill tecnológico que esse cara tem, porque é uma empresa altamente tecnológica, sim, que pode ter um sysadmin para rodar um negócio desse e bater no peito e eu deixo lá rodando, né? Mas eu acho sim que as digital native, principalmente quando a gente fala da gestão de custos, elas sabem fazer melhor, né? Então, elas já nasceram com aplicações que são cloud native, elas já nasceram com escalabilidade, né? Se ela tem pouca transação, ela tem um billing baixo, ela cresce junto, o billing dela cresce junto com o faturamento, é mais fácil. Sabe fazer o FinOps melhor. Sabe fazer o FinOps muito melhor, né? Então, ela nasceu assim, né? O problema são as dinossauras. Não é tanto, né? Dinossauro é meio... Fala um termo mais ou menos. Antes dos dinossauros. As empresas tradicionais, as incumbentes, enfim. Você é muito bonzinho com os nomes. Eu tava pensando em uma coisa com Neandertal, alguma coisa do tipo. Mas tudo bem. Que fica meio que na... Mas, brincadeiras à parte, a gente tem muitas empresas que têm anos de evolução de tecnologia, né? E que ele pode ter
as duas realidades. Ele pode ter uma aplicação Cloud Native e pode ter um legado lá rodando há 120 anos. E aí entra o que a gente falou da estratégia, né? E da inteligência de saber onde ter E que o tem, teu né? Essas empresas hoje, assim, sempre tem um legado, né? É difícil, principalmente você pega as empresas como o Ron falou, tradicional, os dinossauros, eles... Neandertais. Neandertais, eles têm... Sempre vai conviver com aquele legado que, cara, é difícil ele se desfazer daquilo. E já tem aplicações hoje que são totalmente nativas digitais, que já podem nascer na nuvem e tudo. Então ele vai ter esse mix, né? Tem que fazer parte da estratégia mesmo. E Glicas, você que já passou sobre esse mundo como um todo, né? A gente estava falando um pouco offline sobre a tua história aqui. Não sei se eu posso falar abertamente aqui, mas você teve vários anos aí de local web, você já fez muito servidor compartilhado rodando por aí, né? Muito Apache com PHP 5 rodando, MySQL, PHPMyAdmin, né? E você que viu essa evolução toda, como você vê hoje essa curva de aprendizado para as empresas de fato primeiro saberem o que é gestão de nuvem do ponto de vista financeiro e o trabalho que você faz hoje na Hightech de educar esses caras, né? E prestar esse serviço de como de fato fazer uma gestão do custo de nuvem de uma forma mais eficiente. Porque a nuvem, um ponto da discussão é se a nuvem realmente está cara ou não. Outra coisa é se eu estou usando a nuvem de forma eficiente ou não, né? Se eu estou pagando o valor justo e que eu precisaria ter para aquele workload, para aquilo que eu estou rodando na nuvem. Eu acho que assim, o caro, ele vai depender muito, né? De quanto isso está relevante dentro dos custos que você tem hoje dentro da companhia ou não, né? Então assim, quando a gente fala a nuvem está cara, acho que depende. Depende muito, por isso que eu acho que cada empresa tem que realmente mergulhar, avaliar, ver se faz sentido, não faz, e se tem, qual que é a estratégia. Provavelmente um carro que é caro para mim não é para o Luciano Exato, Huck. é isso. Então, acho que é muito isso, né? Pô, o quanto isso está relevante hoje dentro dos meus custos ou não, e qual que é a estratégia que eu tenho para isso. E o outro ponto que a gente vê muito nas empresas hoje é que, assim, é o que a gente fala, FinOps e governança de custos de nuvem é uma coisa que você tem que fazer todo dia. Não é uma coisa que você faz uma vez a cada 6 meses ou uma vez a cada 1 ano. Vou lá, faço uma redução. Não, é todo dia você tem que estar olhando para aquilo para reduzir, para cortar, para ver, otimizar, ver como é que você melhora. E a gente vê que as empresas elas acabam se perdendo nisso, né? Por causa da quantidade de projetos, por causa da quantidade das prioridades, dos incêndios. Então, o time do dia a dia acaba que não consegue entrar nessa pegada do FinOps. Muito poucas empresas têm realmente um time de FinOps estruturado que está olhando todo dia para aquilo com aquele foco. Acaba que a governança, a gente vê muitos times com acesso e às vezes não de uma maneira estruturada. Então, a governança, isso acaba que virou, isso aí é um custo de TI, né? Não é um custo da área de negócios. Então, ali, cara, tá no orçamento de TI, se vira aí TI para reduzir esse custo agora, né? E querendo ou não, quem está acessando são os times muitas vezes que estão hoje, você vê o time de negócio, ele tem o time dele que vai subindo máquina, vai subindo as aplicações ali, mas está no orçamento de TI, né? Então, acho que é isso que a gente está conseguindo hoje entrar e ajudar as empresas, né? Com uma visão agnóstica pelo tempo que a gente conhece de todas as nuvens e toda parte de infra e ajudar a implementar metodologias, processo, ferramentas que ajudem os times a realmente implantar uma visão de FinOps, onde você tem que... Redução de custo é uma coisa que a gente fala assim, não é uma vez, é sempre, todo dia. Essa é a visão que a empresa precisa ter, né? Porque é isso, nuvem, cara, vai indo, é uma torneira aberta. E sem contar um outro fator, né, Glicas, que as nuvens, cara, todo dia tem uma coisa nova, todo dia tem uma coisa diferente. E se você não prestar atenção, aquele item que você está usando, cara, você está usando, mudou a regra, agora aquilo vai custar 1,5 vezes. Total. Se você não tiver também esse FinOps muito bem
ali, time focado e olhando isso diariamente, cara, você perde a mão. E aí quando você vai ver, você já... E tem que ter muita conexão com o negócio, com a aplicação, né? Então, às vezes você vê o cara, bom, ele foi lá e fez um commit online ali de longo prazo, e aí, cara, o cara se comprometeu, mas no final, cara, ele nem precisa de tudo aquilo, e com o tempo, o cara conseguia reduzir, mas já não consegue mais. Então, todas essas decisões têm que estar muito alinhadas entre o negócio, a estratégia, o conhecimento, é o que você falou, a regra do jogo muda muitas vezes muito rápido, então se não tiver antenado na mudança de como é que cobra agora, inclusive o que você trouxe recentemente, teve uma mudança de regras de cobrança do BigQuery e tudo isso, então assim, se você realmente não está ligado, essas são as coisas que vão aumentando, né? Recentemente eu estava num cliente também que a discussão era isso, o cliente ele não sabia se ele tinha aumentado o consumo ou se aumentou por causa do dólar, né? Então é isso, às vezes ele tem uma dificuldade de entender, né, aonde foi a mudança, né? Ou se ele fez um query muito longo. Também não está muito... Às vezes o vendedor também não deixa isso muito claro, né? Então, é isso. Pô, será que eu subi consumo? Será que foi o dólar que mudou? Será... Entendeu? Então, tem bastante... Às vezes tem que olhar com carinho ali e uma visão recorrente. E acho que tem um ponto que a gente já trouxe essa discussão em outros episódios, cara, que é exatamente essa dissonância entre negócio e tecnologia, né? Porque, de novo, a tecnologia precisa subir um projeto, tem que ter agilidade, aí o cara vai lá, para não depender da tecnologia, sobe a máquina ou faz o acordo, e aí, cara, estoura em tecnologia, pô, mas tá esse custo aqui, pô, mas... Cara, tecnologia, cara, não tô sabendo, essa máquina não foi eu que subi, a gente nem tem contrato com esse... Mas, Ron, isso aí já existe há uns 15 anos, já há mais, 20 anos, isso sempre existiu. Sempre existiu, na verdade, né? E sempre vai existir, assim, né? eu lembro de um cliente que eu fechei lá na Local Web ainda, acho que deve fazer uns 15 anos atrás, que o grande problema dele, né, era isso. Ele falou, cara, eu preciso pelo menos criar uns templates para que eles pelo menos subam a mesma coisa e não cada um de um jeito, cara. Eu produtizei para a área de TI, falei, cara, tá aqui, cara, vocês têm esses 5 pacotes para as áreas de negócio já poderem ir lá e contratavam aquela hospedagem daquele modelo e tal, porque pelo menos ele falou, eu me garanto que eu sei o que eles estão fechando e o que eles estão contratando. Então, cara, isso é coisa que sempre teve e vai continuar tendo essa dificuldade, né, de conectar o negócio e a TI sempre ali, né, correndo atrás do orçamento. Então, tem que tentar criar uma governança e uma comunicação melhor ali, uma estratégia, mas é difícil. Essa parte de governança também, cara, vira e mexe, a gente tá falando do mesmo tema da preocupação, cara, governança. Isso é um ponto que eu queria que você trouxesse um pouco mais da sua visão, Licas. Porque, cara, como você falou, 20 anos atrás a gente já tinha esse problema, né? E olha que o mundo, antigamente, quando era e-mail, Apache, PHP e um CGI, era muito mais fácil. E muito mais simples, cara. Muito mais simples muito mais simples que hoje, né? Na sua visão, você entende que o FinOps, ele é uma disciplina como a área de segurança, por exemplo, que ele precisa ser uma responsabilidade de todos e a gente precisa ter isso dentro do coração da TI, ou você acha que ou é do modelo que tem que ter uma governança mais rígida, uma área de FinOps, uma área de gestão de nuvem, que isso acaba engessando um pouco a operação, né? Deixando o lead time dos projetos um pouco mais lentos, etc., mas me permite ter um ajuste mais fino. Qual que é a tua visão operacional sobre o uso da nuvem? Legal. A visão e o que a gente tem trabalhado muito ali na consultoria é um mix, né? Mas a gente entende que o FinOps, realmente, assim, o lado forte é que tem que estar na cabeça de todo mundo, né? Não esqueça a máquina ligada, coleguinha. Exato. Porque não adianta, assim, você ter... Dificilmente hoje você consegue ter uma área só que vai ser a responsável, porque assim, você vai engessar a companhia de uma maneira que, assim, vai ficar muito difícil, né? Para os dias de hoje, que você trabalha com metodologias ágeis e você precisa dar mais velocidade, você precisa dar mais dinâmica para todo mundo para poder crescer, escalar e tudo isso. Então, assim, não adianta mais você falar, puta, eu vou centralizar isso numa área.
Você vai ter que ter uma área, mas é mais por uma questão de acompanhamento, de relatórios, garantir que está todo mundo olhando, mas é uma disciplina que tem que estar geral, né? E é o que a gente vê que não acontece hoje, né? Não é uma disciplina que está geral, alguns tentam com uma área e aí tem dificuldade. Então, assim, é uma coisa que tem que ser trabalhada geral. É isso, é o que você falou. Pô, não esquece a máquina ligada. São alguns detalhes que acabam acontecendo. O cara subiu, nem usa mais, tá lá, não tá usando mais e continua, né? O menino que acabou de fazer um curso de engenheiro de dados, ela faz uma puta query lá no BigQuery. Quando vê a conta no final do mês. Vou contar uma história. Isso aconteceu em... Hoje estamos em 2025. Cara, uns 7 anos atrás. 2018, 2017, por aí. Eu estava terminando a minha tese de mestrado. E, cara, tinha um algoritmo que tinha umas iterações, assim, gigantescas. O meu mestrado foi na área de física, né? E eu precisava fazer um algoritmo para calcular a radiação numa faixa de espectro de luz, assim, gigantesco, sabe? E escrito em Java, aquela desgraça. Ocupa pouca memória e processa bem rápido. Tudo em ponto flutuante. Uma maravilha. E eu precisava, cara, fazer um gráfico para colocar só no documento final, assim. E aí eu precisava processar a tabela para gerar o gráfico e botei para rodar. Cara, botei para rodar na minha máquina. E aí eu ia gravando o log para saber. Cara, ia demorar uns 3, 4 dias. Eu precisava entregar, tipo, amanhã a tese. O que eu fiz? Entrei na AWS, subi uma máquina X948 lá, com um monte de memória, com multithread, etc. Dei uma ajeitadinha no código para ficar com paralelismo. Subi, cara, rodou em 20 minutos. Coisa mais linda. Eu acho que só o CSV com os dados, eu acho que deu uns 200 megas, só o CSV. Caramba. Baixei, beleza. Fiz o meu gráfico, entreguei. Eu não esqueci a máquina nem nada. Putz, grilo. Ficou uns 2 dias essa máquina ligada. Eu acho que eu gastei, na época, nesses 2 ou 3 dias, uns R$250 nessa máquina. Caramba. Fiquei felizaço por ter feito isso. E aí, eu queria sua opinião sincera, Glicas. Sei que você é muito próximo e é parceiro do Google como consultoria, mas eu queria a tua visão mais ampla. Será que não falta nativamente, e aí é uma dor minha como gestor, nessas plataformas, alguns controles mais nativos sobre isso? Vou dar um exemplo. Eu tenho, hoje, onde eu trabalho, o time de P&D é responsabilidade minha. Então, eu tenho um projeto no GCP, na AWS, na OCI, Azure, que é um ambiente não governado, que a galera tem liberdade de fazer teste. Tem um orçamento limitado ali, os caras subir objeto, testar, subir produto, etc., fazer teste naquilo que é lançado. E aí eu tenho uma ferramenta de FinOps que me verifica se, de acordo com a tendência, eu vou ficar dentro do limite ou não. Porque sempre tem um bonitão que subiu o objeto, testou, esqueceu de desligar, porque está fora do ambiente governado. Então, eu recebo esses alertas. Por exemplo, você não acha que os vendors poderiam ter, igual no GCP, que eu conheço bem a estrutura, o cara cria um projeto, cara, esse é um projeto de sandbox ou de pesquisa. Cara, deu 10 horas, eu baixo tudo que estiver rodando. Ou deu 8 horas, baixo tudo que tá rodando. Sendo mais objetivo na minha pergunta, você não acha que a gente precisaria ter absorver um pouco mais o FinOps dentro das próprias nuvens? Ou talvez não seja interesse delas? É muito boa pergunta. Te peguei. Eu acho que assim, eu acho que eles vêm evoluindo, né, com bastante coisa, mas eu acho que com certeza ainda tem muita evolução, tanto que tem muita ferramenta especializada para fazer FinOps dos vendors, né? Então,
quando você fala assim, pô, mas por que tem tanto player de mercado só para fazer isso, né? Sendo que poderia estar nativo na nuvem, né? Então, acho que assim, tem um desafio, né? Onde a gente... eu trabalhei muitos anos com praticamente todos eles e hoje eu mantenho uma relação boa com todos e ajudo os clientes a tomar as melhores decisões, né? Entre um e outro, porque acho que é o que eu falo, não tem melhor, não tem pior, depende da estratégia de negócio, depende da aplicação e depende seria do um bom arquiteto, momento. você usa bem o depende. E depende do momento, né? Então, é isso que a gente tem ajudado os clientes a fazer as melhores escolhas nos momentos certos. Mas eu acho que as nuvens têm espaço ainda para evoluir bastante, né? Mas a gente vê que também tem muita ferramenta de mercado super evoluída, com custos hoje bem agressivos também, para você poder fazer uma boa gestão. Hoje as travas acho que dependem muito também do cliente, né? E lá tem muita coisa hoje que já existe, mas os clientes também não usam, a gente vê hoje, né? Então, qual é o conhecimento que tem para usar? Hoje tem, a gente vê ainda uma maturidade às vezes muito baixa, até no que você falou, pô, nesses relatórios ou nos avisos, nos alertas, né? Quem vai lá e coloca os alertas bem definidos em tudo, né? Então, acho que é um pouco isso. Porque eu vou até corrigir um pouco a minha observação. Eu acho que não é a gestão que é ruim. Por exemplo, já que a gente está falando do Google, eu gosto muito do Gemini no console do GCP. Ele dá uns insights muito bons ali, Sim. do tipo, ó, isso aqui você não tem frequência de uso nesse ponto, tem ociosidade aqui. Eu acho que ele é muito bom em reduzir o custo daquilo que você está em uso constante. E realmente você vê com a ferramenta que ela está lá para isso, né? Mas eu acho que ela falta mais governança, do tipo, cara, nesse projeto eu queria 7 horas da noite desligar tudo. Ou eu queria fazer uma partida frio todo dia às 8 horas da manhã. Ou das 8 da noite às 8 da manhã, ninguém instancia nada nesse projeto. Aí eu acho que seria daria uma tranquilidade a mais, Maior. sabe? Mas será que isso também não é uma... Até você tocou na questão do Gemini, né, mas das AI generativas que os players estão incorporando nas plataformas, cara, eu acho que de alguma maneira isso vai ajudar os clientes também, eu acho que nessa jornada de ter um controle mais apurado. Exatamente o que você está falando, cara, puta, acabou de falar, putz, será que a questão é o dólar que variou muito ou foi porque alguém usou mais do que foi planejado? Talvez isso ajude nessa jornada. Porque realmente a nuvem ficou muito complexa, cara. Assim, é tanto detalhe para você conseguir. Você tem que fazer quase. É muito complexo. Muito detalhe, é muito produto, é muita coisa nova que sai o tempo inteiro, né? Então, por isso também, os times acabam tendo que se capacitar muito, né, para usar um determinado vendor ou outro. Então, realmente existe um desafio, né, de mudança, porque querendo ou não, o time gastou um tempo de aprendizagem, de desenvolvimento para conhecer a fundo aquela nuvem, e ficou muito mais complexo, né, porque a inteligência, com certeza, artificial generativa vai ajudar muito, né, a ganhar produtividade, a enxergar melhor, a tomar melhores decisões, né, querendo ou não, avançando já talvez para algumas coisas, já resolvendo, inclusive não só trazendo a visibilidade, mas já resolvendo o problema, né? Então a gente vê hoje até, não só nas nuvens, mas principalmente em várias plataformas que eu estou vendo, onde, cara, a inteligência ela te mostra o problema e já resolve o problema para você, né? Então acho que isso vai avançar muito nos próximos anos, com certeza. Dando mais um exemplo, Ron, eu lembrei agora, tava vendo, eu fiz uma vez um projetinho aqui pro estúdio, né? E eu tinha criado, cara, acho que eu fiz um Cloud Run, rodando um Dockerzinho lá, para processar os pagamentos, etc. E aí eu tinha exposto aí eu criei um Cloud Armor com autenticação, um Load Balancer chamando a função no Cloud Run.
para poder integrar com o método de pagamento que a gente tinha aqui. Aí a gente trocou o método de pagamento, não precisava mais ter o processamento pelo Cloud Run. Cara, eu desliguei o Cloud Run, eu apaguei as imagens do registry, eu fui zerando. Todo mês, cara, tinha $2 ali ainda. Cara, da onde vem? Eu apaguei o load balance, eu peguei tudo. Da onde vem esses $2? Pelo amor de Deus, não é pra vir nada, não tem mais nada. Cara, é uma complexidade você entrar Pois é. SKU por SKU. Cara, sabe o que que era? Sobrou acho que 2 back-ends instanciados no objeto do load balancer que eu tinha criado um outro de teste, apaguei. Aí quando eu apaguei o outro, não apagou aqueles dois, ficou tipo 2 objetinhos lá de back-end ou front-end, não me lembro. Mas, cara, era componentezinho, é subcomponente do componente e que tava bilando. Então, é uma coisa que realmente você tem que ter um critério. E que manualmente é impossível Não, você é impossível. gerir. Hoje em dia é É impossível. impossível você gerir. Não tem Isso, como. cara, estamos falando de empresa grande. Imagina empresa de porte médio que não tem uma estrutura, né, de time como uma empresa grande. Não tem como. Cara, é mais complexo ainda para esses caras. E aí né? eu acho que a GenAI vai resolver isso. Por isso que eu perguntei sobre a governança. Porque, cara, há um ano atrás eu fiz uma RFP para ver ferramentas de FinOps. Eu acho que 60%, 70% era relatório de Power BI. O cara extrai, tem uma inteligência para analisar aquilo pela API e joga no Power BI. Cara, isso a GenAI vai fazer. Esse trabalho do cara acabou. O cara que está fazendo isso dessa forma hoje, com Analytics puro ali, usando Power BI, acabou. O próprio Gemini, acho que hoje no console do Google já faz Sim, isso já melhor. faz bastante coisa. Já resolve isso, né? E aí fica faltando um pouco mais essa automação dessa governança, porque eu acho que se eu for lá, em pouco tempo eu vou chegar na nuvem utilizando o modelo de LLM de GNE que tá lá, falar, cara, qual é o meu serviço que gasta mais hoje? Como que eu reduzo? Cara, isso vai estar embedado lá, não tenho dúvida. Sim. Que isso vai estar em muito pouco tempo, sabe? Agora, um movimento que eu tenho notado em algumas empresas, que eu acho também aí, por isso, de novo, essa discussão faz a repatriação de aplicação para data center local, colocation e tal, é que tem algumas áreas de tecnologia estão se reportando por um CFO. E, obviamente, o CFO ele vai olhar número, cara. Ele vai olhar número. Ponto. Nu e cru. E aí o papel do CIO que se reporta para um CFO, né, o do gestor, ele fica também numa situação delicada, porque por mais que ele tente argumentar, o cara vai olhar, cara, mas no final do dia, quanto vai custar e aí o cara vai ser pautado pelo custo, né? No seu dia a dia, você fala mais com o CFO ou com o CIO? Eu falo mais com o CIO. E eu acho que, assim, eu tenho visto muita empresa que o CIO, ele acabou, né, saindo debaixo de um CFO porque tecnologia virou muito relevante dentro das companhias. Verdade. Né? Então hoje você vê, querendo ou não, os CIOs tendo muito mais relevância ali dentro por uma estratégia de inovação, né, de trazer mais novidade para dentro da companhia. Então, mas o meu é muito com o CIO. Geralmente, na verdade, é esse assim, cara, eu preciso... Né, do CFO. Ele é par. E eu preciso ajudar muito esse cara, né? Esse cara também, querendo ou não, ele ganhou uma responsabilidade de orçamento, a redução de custo está nas costas dele, né? Então, ele sabe desse peso, ele tem essa responsabilidade. Então, a gente entra muito para ajudar ele, ajudar o time, né? Querendo ou não, também o time hoje tem dificuldade, né, de olhar, né, com essa visão de olhar todos os vendors, olhar todas as opções, está muito mergulhado ali no dia a dia, nos projetos, nas prioridades, quer dizer, estão com o tempo ali, né, esgotado. Então, a gente vem muito com o braço para ajudar nisso, né, ajudar, cara, tem como você melhorar aqui, tem como você implantar algum processo, metodologia, automação, para melhorar. Acho que tem uma primeira camada de redução no que ele já usa hoje, né? Mas a redução grande vai vir talvez de uma mudança de estratégia maior, né? Mas a gente já vê uma boa redução
no dia a dia mesmo do que ele está usando independente, sem trocar, sem fazer grandes mudanças, mas só ali implantando uma metodologia, melhorando os processos, implantando uma visão melhor de FinOps, e aí depois vai para uma estratégia mais profunda ali mesmo. Lica, você acha que quando a gente fala de um processo mais maduro de FinOps, numa empresa aí de médio, grande porte, etc., é mais fácil você fazer esse tipo de gestão e governança quando você olha para uma nuvem única, ou o custo operacional de você tratar isso em multi-cloud pode não compensar você trabalhar com um vendor só? Operacionalmente, e também aí falando um pouco de modelo de contrato, compromisso, etc. Como que você... Você vai falar que depende, porque eu sei que você é um bom arquiteto, já falou isso uma vez. Não, eu acho assim, para mim as empresas pequenas e médias, assim, a melhor estratégia provavelmente vai ser estar num vendedor único, assim, dificilmente a opção vai ser estar em vários, porque você só aumenta a tua complexidade, né? Então, você sempre vai ter prós e contras, mas vai ser mais prós você estar em um, por questões de time, você não tem tamanho para ter time, você não tem tamanho para cuidar de uma complexidade dessa. Hoje, as empresas maiores, a gente vê assim, grande maioria delas tem uma estratégia multi, porque dificilmente ele consegue ficar com uma só, né? Até porque ele já tem aplicações que sabem que vão estar melhor numa. Ele pode ter um Prime, mas ele tem alguma coisinha nos outros 2 ou 3, às vezes, pelo menos 2 ele tem. Então assim, mas mesmo assim é uma complexidade, né? Por causa de time, muitas vezes por causa de time, né? Não é fácil você gerir 2, são skills diferentes muitas vezes, né? São certificações diferentes, teu time precisa realmente poder, é o que a gente falou, é muita novidade, é muita coisa, então o cara precisa acompanhar, precisa se capacitar, mas as maiores eles vão ter que cada vez mais lidar com isso, né? Acho que já lidam hoje, mas tem que melhorar, né? Acho que tem potencial de melhorar essa governança, melhorar os processos, mas as médias acho que não faz sentido. É muito complexo para uma empresa pequena fazer a gestão de mais do que uma nuvem. E a estratégia tende a ser mais simples, né? Sim, muito mais. De tecnologia como um todo, né? Tende Sem a dúvida. ser um pouco menos variado e até arquiteturalmente ser mais simples. Né? Total. E do ponto de vista de operação, né, Ron? Quando você trata de um time de FinOps ali, que tem que estar muito próximo da infraestrutura, na sua opinião, inclusive, FinOps é um time de infraestrutura? É um time... Peguei. É assim, é um time que tem que conhecer muito de infra, mas tem que estar muito próximo do negócio, né? Porque, querendo ou não, é o negócio e tem que conhecer a aplicação, né? Então, você tem um mix ali de skills, né? Não é só a infraestrutura, porque o cara que olhar só a infraestrutura vai bater muito de frente com o negócio, né? Então, fazendo advogado do diabo, manda bala. Todo cara de tecnologia deveria estar ligado ao negócio hoje já, né? Sem dúvida. Em teoria sim, mas na prática ainda tá... na prática... Ainda tem... São poucas empresas que têm essa sinergia, né? Eu acho que a infraestrutura é o que tem um pouco menos ainda. Né? Que é o mais baixo nível ali, né? Eu acho que tem que estar... Porque aí quando a gente fala, por exemplo, de FinOps, a gente fala muito de DevOps junto, né? Que é a operação, de fato, da tecnologia, né? Eu vejo uma tríade ali muito grande do cara de FinOps, DevOps e arquitetura. A arquitetura mais próxima do negócio ainda, né? Para entender demanda, etc. E isso tem que funcionar muito, muito conciso, né? Porque não é só o que você está trabalhando hoje, mas, como você bem falou, Glicas, de previsibilidade, de você poder ter até assumir um compromisso ou não, para poder ter algum tipo de saving, etc. Então não é só o técnico, é o produto. E aí a gente chama, mais uma vez, o assunto que eu sempre falo de tecnologia, que é a produtização da tecnologia, né? Não dá para trabalhar só olhando para
para departamentos, né? Mas você tem que olhar para produtos na horizontalidade da tecnologia. Infraestrutura, eu tenho encontrado, desenvolvimento, etc. tenho visto muito também nas empresas que esse desafio está muito com a área de arquitetura, né? A arquitetura sofre muito com isso, né? Porque Obrigado pela supostamente solidariedade. a arquitetura está sempre tentando ali botar todo mundo dentro, de uma mesma metodologia, de uma mesma arquitetura, diminuir complexidade, tudo isso. E eu vejo muitas barreiras ali, né? Às vezes com os times de negócios, com conseguir fazer com que todo mundo tentar padronizar para ter menos complexidade. E aí acaba que isso é um impacto em FinOps também, né? Se você não consegue colocar pelo menos alguns padrões ali nos times e que todo mundo pelo menos siga uma cartilhazinha ali, né? Aí começa a complicar na governança e principalmente nos custos. E além do custo de infraestrutura, você tem um custo de operação. Sim, né? total. Que vai precisar de um cara diferente, porque o cara lá que é bonito no squad tal, que é o banco de dados tal. Exato, é isso. Entendeu? E aí você Puta, tem que ter um cara, DBA isso, tal. Isso é o que acontece muito, né? muito. O cara quer específico, uma tecnologia X ou a linguagem Y, e aí... E a gente vê o head de arquitetura indo lá nas áreas e assim, e querendo ou não, às vezes ele não tem toda essa autonomia com negócios, ele tem que fazer um trabalho de convencimento, né? De, vamos padronizar dessa maneira, mas tudo isso leva um tempo. Enquanto isso, o cara está criando lá do jeito que ele quer e aí impacta no custo, na governança, né? Nos riscos de, cara, usar de maneira diferente, né? Não ter um padrão. E a segurança, tudo, e a, né? Sustentabilidade. Sustentabilidade disso na linha do tempo. É né? isso. Aí esse cara aqui, o herói, que falou, não, mas porra, bota no banco de dados tal que eu termino em 5 dias. Ele foi embora e ficou lá. E aí, quem sabe mexer? E aí, como é que a gente resolve agora? Cara, sabe que eu num grande varejista, que eu atuei há uns anos atrás, cara, tinha uma rotatividade gigantesca, cara. E isso era um issue. Mas é isso. Isso. Um grande problema, Sim. cara. Porque tinha uma rotatividade, cada um que entrava novo, trazia, né, o seu conhecimento, porque ele conhecia aquilo, mas talvez para a estratégia não fizesse tanto sentido, mas ele pessoalmente tinha mais segurança naquela tecnologia, cara. Isso ficou extremamente complexo ao longo do tempo. Total. O problema é que a área de tecnologia ela ainda tem muitos heróis, sabe? Que é o cara fala, porra, mas 3 meses para esse projeto, bota isso na linguagem A, com o banco B e na nuvem C, que eu entrego em 2 dias. Entendeu? E aí isso cai no ouvido do gestor, cara. O cara fala, vamos rodar, vamos fazer. Entendeu? E aí o cara do FinOps leva um susto, o cara da arquitetura leva um susto, a infraestrutura recebe quadrado. Né? Então, vamos mudar, gente. Vamos ser... A área de tecnologia ela tem que ser coesa, ela tem que ser estruturada para Sustentabilidade. Sustentabilidade. Isso vai para a área dos cortes. Sustentabilidade, é isso? Sustentabilidade. Sustentabilidade do negócio. Isso aí, muito bem. Você que está aí escutando esse episódio bacana e quer levar toda essa tecnologia, essas novidades para sua empresa e não sabe como, chama o time da VMverse. A gente pode ajudar vocês com desenvolvimento de software, com arquitetura de soluções, a entender os problemas que vocês estão vivendo e sair do outro lado com uma solução bem bacana. E se você está escutando o podcast para aprender coisas novas, faz o seguinte... Manda um e-mail para a gente no peoplecare@vmverse.io e você pode fazer parte também do nosso grupo de talentos. Valeu! Agora o time do Relações Públicas vai gostar mais de mim. Lucas, uma dúvida. Nas conversas também você tem tido, o CEO também tem participado dessas conversas? Do ponto de vista ou de custo, de estratégia, assim, pensando na nuvem, né? Depende muito do tamanho da empresa. Empresas médias, sim, muito. Empresas maiores, não. Aí tá muito no CIO. Então, dificilmente acho que é uma discussão que vai para a mesa, né, de diretoria, vai para a mesa muitas vezes de conselho e tudo isso, mas
a decisão ali final e a discussão é com o CIO. Entendi. E o CFO entra nesse papo ou ele só reporta depois? Não, o CFO entra. Entra muito na fase, né, de negociação, aí na fase de... Tu começa a olhar mais para a fase de contrato, oportunidade, aí o CFO entra. Você é o cara que fala, cara, não, olha isso, não assina, não assina. Agora sim. Agora eu sou o cara que ajuda eles a tomar a melhor decisão. Fala, cara, olha isso aqui, ó a armadilhazinha aqui. Exato, é isso. Porque é muito sedutor, né? É muito sedutor. A gente sabe que os vendors, eles passam por... Já falamos sobre isso, né? Mas eles são agressivos, né? E quanto maior a empresa, mais agressivos eles são. E mais eles vão querer amarrar. Sem dúvida. Lógico. Licas, pra gente partir pro finalmente aqui. O cara que tá tendo uma epifania com esse episódio aqui. E ele tá em dúvida se ele tá gastando muito com nuvem ou não. Ele quer melhorar a gestão de custos dele. Ou, no mínimo, ele quer ter ali uma noção de que se ele está tendo custo elevado demais, se ele deveria pensar em repatriar alguma coisa. Por onde esse cara começa? O que ele pode fazer, na sua visão? Eu acho que ele precisa, né, muito olhar para o perfil das aplicações, né, entender muito a visão negócio mais aplicação, um pouco do que você trouxe, né? Pô, é uma aplicação estável, uma aplicação que vai demandar muito crescimento, flexibilidade, inovação, inteligência artificial. Então, algo que é mais estável, que não tem muita inovação, não tem inteligência artificial, que é o basicão, cara, ele já pode olhar uma estratégia se faz sentido ele estar na nuvem ou não, fazer uma repatriação, em que modelo, né? Agora, se ele tem uma dinâmica onde ele precisa de escalabilidade, é uma aplicação que pode dar muito pico, ele vai precisar crescer rápido, ele precisa de muita inovação com inteligência artificial, está usando a inteligência artificial realmente como um benefício hoje para o negócio dele, aí são aplicações que ele vai ter que deixar na nuvem. Então, acho que a análise tem que começar pela negócio, aplicação, para depois ir para a parte de infraestrutura mesmo, né? Então, acho que é por aí, essa é a jornada. Direto e reto, assim, a pergunta... Pergunta do milhão. Pergunta do milhão. Vale a pena montar sua própria nuvem privada hoje? E aí, quando eu falo nuvem privada, com os recursos que você teria numa nuvem pública. Principalmente de escalabilidade, monitoramento, porque a gente sabe que monitoria é caro, telemetria é caro, operação disso é caro. Porque eu tô me colocando aqui no papel do CIO, do CTO, que ele pode ver oportunidade de reduzir custo, repatriando alguma coisa, mas ele já tem aplicação Cloud Native, ele já está rodando bem. E aí ele precisaria ter esses recursos dentro de um ambiente que seria privado. Vale a pena implantar isso? Acho que dificilmente vai valer a pena hoje se ele já tem uma aplicação Cloud Native que, assim, ele sair montando toda a infraestrutura e montando a nuvem privada do zero, eu acho que não vai dar ROI, tá? Não vai dar ROI. O que eu vejo que sim tem chance de dar ROI é ele numa nuvem privada terceirizada, porque esse cara já tem escala, né? Esse cara é um cara que está com uma escala muito grande e aí ele vai oferecer essa nuvem privada num custo menor, mas não para aplicações Cloud Native, tá? Não é isso que eu enxergo. Eu acho que essa nuvem privada para aplicações que iriam para uma infraestrutura básica, uma infraestrutura que não demanda muita coisa que ele usa na nuvem, recursos de nuvem, mas é uma nuvem terceirizada, um cara que já tem escala, um cara que compra, assim, máquina só top, mas como já tem muita escala com outros clientes, ele vai conseguir uma redução de custo significativa hoje, né? Então, e a gente tem visto muito isso acontecer com vários players hoje que estão crescendo no mercado dessa maneira, né? Então, acho que
É um pouco dos que você falou, né? É uma troca talvez de brand. Acho que é mais do que uma troca de brand, porque ele não vai ter os benefícios da nuvem, né? De produtos, SKU, soluções, mas talvez a aplicação dele nem precisa disso, né? Então acho se que ele tiver uma arquitetura agnóstica ali, ele se vira bem, né? Se vira bem. Eu pensei muito pelo lado de observabilidade aqui, sabe? Porque além de você ter observabilidade da própria nuvem pública ali, com IaaS, SaaS, etc., geralmente você precisa ter uma arquitetura de observabilidade que vai ligar isso com APM, Sim. etc., e que não sei o quanto vale a pena você levar isso para uma implementação direto com a nuvem que não te dá, sei lá, um OpenTelemetry nativamente, sabe? Porque as ferramentas são caras, né? Hoje de ferramenta, principalmente de observabilidade, é caro. Exato. Então, enfim, pense bem, né? E seja Cloud Native. 12 factors, por favor. Pense bem. Mas é sério, isso tudo que a gente está falando aqui, gente, é porque a gente mantém ainda uma estratégia de não modernização das aplicações que é perpétua, né? E eu acho que cabe ao executivo de TI, quando for de fato, quando der ROI, incentivar isso para o negócio, né? Porque não é incomum a gente ver aplicações que são monolíticas, são aplicações antigas, que recebem atualizações constantes, são essenciais para o negócio e que não recebem investimento de atualização, né? Então, esse cara, bota um estrangulamento nesse cara, você vai ter retorno, inclusive, de infraestrutura, de custo, né, Lucas? Sim. E aí o executivo ele tem que ser hábil e mostrar que precisa de um pouco mais de investimento aqui para colher lá na frente, né? Porque senão a gente continua alimentando o monstro. É o que eu sempre digo. O problema do monolito que tem atualização e que ele é importante é que você começa a crescer, o tumor cresce, né? E ele começa a consumir cada vez mais recursos. Né? Estratégia. É isso. Tenha uma boa estratégia e trabalhe sempre. Redução é o que você tem que olhar todo dia, né? Por isso que a gente fala que o skill de FinOps tem que estar na cabeça de todo mundo, né? Principalmente quando você está na nuvem, você tem que olhar para aquilo diariamente, né? Não é uma coisa que você faz uma vez a cada 6 meses, um ano. Todo dia vamos otimizar, vamos melhorar, vamos manter essa visão, né? Com esse foco. Então, e acho que você também tocou num ponto, Lucas, essa consciência, né, geral, né, da empresa. Sim. Porque não pode ser também só de um lado e o outro lado não ter essa consciência e, por mais que você controle, que a tecnologia está controlando, e a área de negócio sobe uma máquina, né, não se preocupa, não sabe os detalhes e depois estoura. Isso, tem que ser geral. Tem que ter essa consciência interessante que você colocou, porque tem que ser realmente a empresa em todo. Se a área de negócio subir uma máquina, você já para ter agora, já tá errado na essência, né? Então, tem que ter um processo de governança, tem que ter um processo de entender o que está acontecendo, escala, evolução, etc., para fazer uso racional do recurso financeiro, do recurso tecnológico. Né? Sem dúvida nenhuma. Lucas, para a gente fechar, fala um pouquinho da Hightech e como que pode ajudar os nossos amigos que estão ouvindo a gente. Legal. A Hightech hoje é uma empresa de consultoria, né, que a gente tem um pilar muito forte ali de tecnologia, trazendo uma visão agnóstica, ajudando os clientes a definir a melhor estratégia, tanto de nuvem, infra, ajudando a implementar metodologias, processos, ferramentas, olhando muito no foco de redução de custo, mas com inovação, né? Também muitas vezes trazendo novas tecnologias que ajudam tanto nessa governança, como ajudam a trazer também mais inovação para a companhia. Então, esse é um dos pilares da Hightech Sales. Então, a gente tem ajudado bastante aí no mercado ultimamente. Show de bola. Vamos deixar o contato aqui embaixo. Se você quiser bater um papo com o nosso amigo Lucas, está aqui na descrição do episódio os contatos dele, o LinkedIn. Legal.
E também o site, ainda existe site, essas coisas? Site mês que vem. Mês que vem já vai estar no ar o site. Pô, mas tem site ainda? Existe? Vai ter site. Caramba, vai ter site. Cara. Cartãozinho de visita. Okay. Né? Então, entre em contato com o nosso amigo Licas. E Ron, fala um pouco da TechRon novamente pra gente. A TechRon é uma empresa de tecnologia focada em gestão de dados. Então, a gente tem apoiado os clientes em como ajudar a monetizar a base de dados. E a gente vai também começar a falar mais de inteligência artificial generativa. Inclusive, nessa quarta-feira a gente vai fazer um evento no GCP, no escritório do Google, para mostrar uma demonstração em tempo real como é que pode ser utilizado o stream de dados usando Kafka e Flink e usando um Gemini para fazer a parte conversacional ali na ponta. Então a gente tem apoiado as empresas também nessa jornada de uso da inteligência artificial, de definir qual é o problema que ela quer atacar, de que maneira quer atacar, como é que está a base de dados, como estruturar essa parte também. Então a gente tem trabalhado também com as empresas nesse sentido. Show de bola. Então, o TechRon, você já conhece. Está aqui, apoiadora do PPT Não Compila, e os contatos também estão na descrição. E se você curtiu esse episódio, se você achou que a gente contribuiu de alguma forma para o seu conhecimento profissional, para o seu entretenimento, se você está na academia, se está lavando louça, se você acha que a gente trouxe algo de valor para o seu conhecimento, você pode ser membro do PPT Não Compila. Sendo membro do PPT Não Compila, você vai ajudar a gente com valor todo mês, ali para a gente continuar produzindo outros episódios e trazendo mais conteúdo de qualidade para vocês. Se você não pode colaborar dessa forma, você já colabora muito fazendo a nossa comunidade crescer. Então, compartilhe esse episódio, põe no Slack da firma. Esse em especial vale compartilhar com o CFO. Manda para o CFO. Sabe aquele e-mail diretoria@empresa? Cara... Manda. É um bom episódio. Isso, mas pergunta pro seu chefe antes pro CIO se ele concorda. Se ele concorda. Manda para todo mundo, porque é um assunto de relevância e a gente está sempre trazendo conteúdo de qualidade aqui para você. Então, ajude a nossa comunidade a crescer. Deixa o seu comentário, deixa o seu like. Você ajuda demais a comunidade do PPT Não Compila. Ron, obrigado novamente, meu caro. Obrigado você, pela oportunidade. Foi um bate-papo ótimo. Acho que de um tema que está em voga, né? Sem dúvida, sem dúvida. Licas, muito bom papo, meu caro. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês, papo muito bom, né? E espero poder ajudar aí a comunidade e também quem precisar de ajuda, a gente tá aí, né? Sempre à disposição. Show de bola. O convite está sempre feito, espero te ver mais vezes por aqui. Isso aí. Que o papo foi muito bom. Obrigado mesmo. Valeu. Galera, obrigado, até o próximo episódio. Valeu!